De volta com o Manhã no Ar e mais uma vez aqui a gente está ao vivo pela TV A Crítica, estamos ao vivo também pela FM O Dia. Nós também estamos nas redes sociais, você pode interagir com a gente. Olha aqui, essa aqui é a nossa página, é a página do Manhã no Ar no Facebook. Você pode interagir com a gente por esta página, também pelos canais da TV A Crítica nas redes sociais, em todas elas, no Facebook, tem a TV A Crítica Oficial também no Instagram e no Twitter. Você pode interagir com a gente também pelo nosso WhatsApp. 9291-2167. Muita gente já tem participado com a gente por meio deste canal e hoje nós vamos trazer alguns destaques aqui no programa de hoje. Vamos trazer esses destaques aqui de alunos na sala de aula armados aqui em Manaus e no interior do estado também, lá em Parintins. Estas imagens aqui que você assiste foram registradas aqui em Manaus, em uma escola pública aqui de Manaus. O vídeo feito inclusive por uma colega de aula destes alunos que estão aí mostrando armas na escola. Esta aluna foi ameaçada e não recebeu o apoio que deveria receber da coordenação pedagógica desta escola, é o que esta família denuncia. Temos também outro caso lá em Parintins. Essa é a Escola Estadual Senador João Bosco, no centro de Parintins. Este material aí foi apreendido na bolsa de um estudante. É uma arma falsa, uma imitação de arma de fogo, mas a faca e a munição, que parece ser uma bala de fuzil, são verdadeiras. Isso estava na bolsa deste adolescente que, inclusive, já tinha problemas com a direção da escola. Estava sendo chamado a atenção por comportamentos, por professores. E aí estava com esse material dentro da escola, sabe para quê? Para ameaçar professores e ameaçar coordenadores. A polícia foi chamada e foi a polícia que fez a revista e encontrou esse material. Esses são alguns destaques que nós traremos no programa de hoje. E ainda no ambiente educacional, a gente traz aqui um mau exemplo. Um exemplo de quem deveria educar, mas se aproveita da condição de educador ou tentou se aproveitar da condição de educador para explorar uma estudante. Nesse caso, uma adolescente. Um professor foi denunciado, já foi afastado, né, minha diretora? O professor já foi afastado e vai responder por isso aí, viu? Por tentar trocar notas por favores sexuais. É isso que apresenta a denúncia. Esses são alguns dos assuntos que a gente traz no programa de hoje e você pode interagir com a gente sobre isso. O nosso número é o 99291-2167. Você pode trazer, inclusive, alguma denúncia deste caso. Você que é estudante, você que é mãe, que é pai, que acompanha a vida do seu filho na escola. Temos acompanhado nos últimos dias casos de violência dentro da escola. Um estudante, inclusive, agredido por outro que chegou a falecer, um outro que foi ameaçado na mesma escola. Então, são tempos de muitas denúncias e você tem esse canal aí de comunicação direta com a gente aqui e pode fazer essa interação, viu? A gente começa, então, a nossa edição de hoje com imagens do drone da TV A Crítica, operado pelo Alex Gomes, Praia da Ponta Negra. Olha aí, Praia da Ponta Negra, e o drone vai decolar ou já está voando, Alex Gomes? Mostra pra gente essa imagem bonita da Ponta Negra, é o nosso principal balneário, local público de lazer. Olha que imagem bonita. 24 graus é o que faz neste momento na capital amazonense. O céu deve continuar desta forma aí, de acordo com a previsão para hoje, para esta quinta-feira, dia 8 de agosto. A previsão é de que a temperatura deve aquecer no máximo até os 33 graus. Mas por hora a gente segue aqui com essas imagens bonitas da Ponta Negra, o hotel ali que infelizmente foi desativado e deve ir a leilão, o zoológico que fica neste hotel que está precisando também dessa ajuda. Vamos pedir para o Alex mostrar para a gente o outro lado, para a gente ver a imagem da ponte sobre o Rio Negro, que é sempre uma imagem muito bonita de se ver também. E o meu amigo Alex já está manobrando, ele já tem prática com isso, viu? É um grande piloto de drone. Essa aí é uma área boa. Olha só, ao fundo a gente vê a ponte ali, a ponte sobre o Rio Negro. Eu não sei até que ponto o Alex pode se aproximar da ponte para não perder o drone aí sobre o Rio Negro. Ele tem costume, tem prática, mas sempre dá aquele nervosinho quando está operando um drone, hein? 24 graus em Manaus neste momento é o que marcam os termômetros e a gente começa esta edição do Manhã no Ar com esta imagem bonita do drone da TV A Crítica operado pelo Alex Gomes, e daqui a pouco o Alex vai estar nas ruas de Manaus
mostrando o trânsito, mostrando a situação dos trânsitos de Manaus. E aqui no estúdio a gente segue também mostrando notícia. Vamos para a informação agora? Deixa eu trazer para você um caso de um jovem de 27 anos que foi preso. Preso suspeito de matar um rival, isso lá no São Raimundo. Isso ocorreu em maio deste ano. A morte ocorreu, ou o crime ocorreu por uma disputa relacionada ao tráfico de drogas. Segundo a polícia, o crime aconteceu após a dupla tentar executar um amigo do suspeito. Vamos entender esse caso na reportagem. Reinaldo Xavier Gomes, de 27 anos, é apontado como o autor de um homicídio que ocorreu no dia 1º de maio deste ano no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Segundo as investigações, Reinaldo estaria em um estabelecimento comercial quando Alexandre, no caso a vítima, e um comparsa foram a esse bairro encontrar uma outra pessoa. O alvo deles acabou fugindo, então, para esse estabelecimento comercial onde Reinaldo estava. Reinaldo, inclusive, é apontado como líder de uma facção criminosa e acabou revidando a toda essa situação. A gente vai ter mais detalhes a respeito dessa prisão e apresentação com o delegado titular aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Doutor Paulo, então isso significa uma briga entre facções criminosas, é isso? É, exatamente. Duas facções em guerra por território no tráfico de drogas. Eles sempre estão se degladiando, estão se matando porque eles querem impor por força, né, a questão do tráfico no local. É como você bem colocou, o Reinaldo estava no local, exatamente fazendo a proteção do local, ele estava armado, quando o Alexandre e outro comparsa entraram no local tentando atingir um parceiro do Reinaldo. E ele revidou a agressão, acabou sendo atingido nas nádegas, mas ele levou sorte, que não foi atingido em um local fatal, acabou atingindo a vítima. O Alexandre, que ainda correu alguns metros, mas caiu no chão, o Reinaldo foi e acabou o executando friamente. As imagens do circuito interno de TV foram fundamentais aí para a polícia conseguir desvendar esse crime, né? Por isso da necessidade aí, sempre quando tem um delito, né, quero até deixar aí que a população ajude o trabalho da polícia, né, que geralmente a gente encaminha um ofício, né, formalizando aí a solicitação dessas imagens, né? E aí há essa necessidade da colaboração, né, de quem detém essas imagens, seja do estabelecimento comercial, do morador da região, né, para estar colaborando com a polícia, né, na solução desses delitos. O que a gente consegue perceber nesse vídeo, delegado? É uma guerra de facção, eles a priori estavam tentando dominar a região da venda de drogas ali naquela localidade, né? Identificam um alvo que é um comparsa do Reinaldo e começa a atirar contra ele. Ele consegue se homiziar, ou seja, correr e se esconder dentro do bar, onde estavam os seus comparsas da outra facção, inclusive o Tripa. O Tripa começa uma intensa troca de tiros, né? Ele sai do bar atirando, atinge o Alexandre, né? E também você pode ver que ele é atingido no vídeo, na perna, inclusive ele escorrega e levanta novamente. Contudo, né, não cessando a agressão, ele prosseguindo na ação, ele vai até o Alexandre já caído e desfere mais cerca de 3 disparos, inclusive um na cabeça. Impressionante essa imagem, né? Dá para colocar novamente, a gente tem as imagens desse vídeo da troca de tiros, minha diretora? A gente tem a imagem lá deles se degladiando. Parece um faroeste, né? Parece que a gente está vendo um filme desses do Velho Oeste. Chegam num bar, né? Só faltou aquela portinha que tem nos filmes antigos, né? A espora, a bota para fazer a zoada, só faltou isso. A diferença também é que eles são covardes. No faroeste eles faziam né, o duelo na rua lá e um ficava na frente do outro até o outro cair. E se sobra para alguém que não tem nada a ver? Isso é uma área residencial, casas por todos os lados, há moradores por todos os lados. Olha aí, olha isso. Olha, isso é o que nós estamos acompanhando nas ruas de Manaus neste momento, nesse instante. É o que está acontecendo atualmente na cidade de Manaus. Essa guerra, nós estamos testemunhando, este vídeo é o registro desta guerra.
E esses tiros aí estão sendo dados por pessoas que não têm nenhum treinamento para operar essas armas e que não estão nem aí para as consequências desta guerra que ocorre nas ruas. Eles querem apenas o controle dos territórios pelo tráfico de drogas, o controle dos espaços para venda de tráfico de drogas. Mas a polícia está investigando e, como falou o delegado, é importantíssimo que as pessoas que tenham esse tipo de registro, que tenham esse tipo de arquivo em vídeo, forneçam para a polícia, porque por meio disso a polícia pode fazer a investigação. Eu vou trazer um outro caso aqui envolvendo outro jovem, desta vez um de 23 anos, que foi preso por matar um amigo de infância no mês passado, durante uma perseguição no bairro Petrópolis. Segundo a polícia, o homicídio aconteceu devido a uma briga relacionada ao tráfico de drogas. Dois amigos de infância que foram separados pelo mundo do crime. Gabriel Franco da Silva, de 23 anos, conhecido como Harry, foi apresentado aqui na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ele é apontado como autor de um homicídio e uma tentativa de homicídio que ocorreu no dia 19 de julho deste ano, no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. A vítima foi identificada como Cláudio Marinho, de apenas 22 anos, conhecido como Patinho. Ele pertencia a uma outra facção criminosa. Então, vítima e autor, ambos envolvidos com tráfico de drogas, novamente o tráfico. Ambos eram amigos, inclusive, de infância, cresceram juntos. O Gabriel migrou para uma facção, a vítima estava envolvido com outra facção, e aí acabou levando dois ex-amigos a acabarem se envolvendo nesse homicídio, né? A vítima estava numa motocicleta quando foi perseguida. Gabriel estava em outra motocicleta, perseguiu a vítima e, quando o alcançou, desferiu alguns tiros que acabou levando a vítima a óbito. Delegado, houve uma morte, mas também um ferido, né? Inclusive um jovem de 18 anos. Ele estava com a vítima que morreu ou passou pelo local e foi atingido? Como é que foi isso? Ele exatamente estava na moto com a vítima no momento que a vítima foi perseguida, na hora que o Gabriel atirou e acabou atingindo essa outra pessoa, né? Que também foi vítima de disparo. Felizmente não veio a óbito. Mas ele vai responder, né, tanto pelo homicídio como pela tentativa de homicídio em que vitimou esse outro indivíduo. O delegado adjunto aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros falou durante coletiva de imprensa como foram as investigações para chegar até Gabriel. Bem, as investigações começaram logo após o crime e logo de início nós tivemos a informação desses desentendimentos. O Gabriel era uma pessoa conhecida da vítima, eles cresceram juntos, um frequentava a casa do outro, e logo após o crime o Gabriel sumiu. Nós tivemos a informação que ele se refugiou no município de Iranduba e vinha sendo monitorado por nossa equipe até o dia de ontem, quando ele finalmente foi localizado e trazido até essa delegacia. Ele já tem passagem pela polícia? Ele já tem passagem por tráfico de drogas e roubo. O Gabriel, recentemente, resolveu trocar de facção, passou para o outro lado e por isso eles passaram a ser rivais. Por esse motivo, ele disse que a vítima vinha ameaçando ele, sua família, e aí ele tomou essa decisão de matar a vítima. Em depoimento, Gabriel negou a autoria do crime e disse que ele e Cláudio não eram amigos de infância, mas explicou o porquê da perseguição. Não foi que ele me ameaçou, entendeu? Me ameaçou dizendo que ia matar eu e minha família, minha filha, entendeu? Até tacaram bala em mim, que eu estou usando uma bolsa de colostomia por causa disso, entendeu? Por que ele te ameaçou? Por causa de uma moto, entendeu? De uma moto. Eu peguei a moto, levei a moto, que a moto era até roubada também. Aí eu levei a moto, eu vendi. Aí ele foi atrás de mim para me matar também. Foi ele que roubou a moto. Por que você ficou com a moto? Porque ele não queria me dar o resto do dinheiro, entendeu? Dinheiro da droga. Foi da moto junto com ele, entendeu? Você vendia drogas também? Quem eu? Não vendia não. E ele?
Ele vendia, ele era boqueiro, ele tinha boca, ele tem boca lá. Vocês moravam juntos? Não, não depois morava foi- junto com ele não, nunca morei com ele não. Mas vocês eram amigos? conhecidos? Amigos não, só se conhecia mesmo por lá. Não Então... era amigo de infância? Não, nunca fui de infância amigo dele não, de infância não. Você já tem passagem por tráfico de droga e roubo. Já fui preso por roubo mesmo. Após os procedimentos na delegacia, Gabriel será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. E vigilantes de uma empresa do Distrito Industrial foram alvos de um assalto praticado por 8 homens armados. O grupo entrou por uma área de mata e rendeu as vítimas para roubar 2 revólveres calibre 38 e coletes balísticos dos profissionais. Um dos vigilantes foi agredido com coronhadas na cabeça e precisou ser levado ao hospital. Nós estamos no Mauazinho, zona leste de Manaus, para trazer informações para vocês de um assalto que aconteceu na portaria de uma empresa localizada no Distrito Industrial, na mesma zona da cidade. 8 homens armados entraram por uma área de mata que fica ao lado desta empresa e renderam os vigilantes desta empresa. Eles aí com bastante violência chegaram a agredir um dos vigilantes que teve que ser socorrido e levado para um hospital aqui da zona leste da cidade. Os 2 vigilantes relataram que eles foram bem violentos e tomaram seus pertences pessoais e ainda as armas e os coletes balísticos, né? Material usado para trabalhar, né? Teria informação de como que eles fugiram, tenente? Se foi também por essa área de mata? Sim, eles não foram pela principal, eles voltaram pelo mesmo caminho, né? E se embrenharam na mata. Tenente, em relação a casos como esse e até mesmo de prevenção, tem um número para que a população possa entrar em contato? Isso. Nós recebemos as denúncias através do 190 e também através do Linha Direta, que é o telefone que fica diretamente com o supervisor diário, um tenente, que é o 98842-1752. Todas as denúncias, todas as informações são guardadas, né? Tem o sigilo total, não se preocupe. Denuncie se souber de alguma coisa sobre o caso e também outras situações, né, criminais. Neste caso, os policiais da 29ª SICOM atenderam a ocorrência e de imediato iniciaram um patrulhamento para tentar encontrar esses suspeitos. Sim, fomos acionados após, né, o ocorrido, o fato. Nós, ato contínuo, já fomos atrás de todos esses, mas como era à noite e a área de mata, fica muito difícil. No entanto, a partir da situação, nós também começamos a fazer uma intensificação do patrulhamento ali naquela área, né, que é o Jardim Mauá, né, início do Jardim Mauá, Avenida Solimões. O caso ele foi registrado via boletim de ocorrência na delegacia aqui mais próxima da região e deve ser investigado pela Polícia Civil. O vigilante agredido a coronhadas foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Até quem trabalha com segurança está sendo vítima dos bandidos. Imagina passageiros do transporte coletivo, viu? Na Avenida das Torres, os passageiros do ônibus da linha 458 foram vítimas, mas mantiveram um suspeito de furto detido dentro do coletivo até a chegada da polícia. O caso aconteceu após 2 usuários perceberem que os celulares deles tinham sido furtados. Um dos aparelhos foi devolvido pelo homem que alegou ter encontrado o telefone no chão. Quem estava no ônibus passou por revista pessoal. Nós estamos aqui na Avenida das Torres, nessa parte da Cidade Nova, onde esta linha 458, um suspeito entrou no ônibus e furtou aí, pelo menos, de acordo com testemunhas, 2 celulares. Uma mulher que foi aí furtada, ela sentiu falta do celular e começou a gritar dentro do ônibus, isso de acordo com os próprios passageiros. Um outro homem também sentiu falta do celular. O suspeito devolveu um celular para a passageira dizendo que achou. Já o outro homem que perdeu o celular, né, dizendo aí que tinha perdido o celular, ele não encontrou até o momento. Nesse exato momento aqui na Avenida das Torres, a gente está vendo aí, ó, os passageiros dentro da linha e não podem sair porque o suspeito ele está lá dentro, aí preso pelos próprios usuários do transporte coletivo. O passageiro
furtou, aliás, o suspeito furtou aí o celular? Olha, todo dia eu passo esse 58 no Terminal 3, todo dia tem aquele empurra-empurra justamente por causa disso. Eles roubam, eles tiram do bolso que a pessoa nem percebe, já percebe quando está dentro do ônibus. Você teve o celular aí, está perdido o teu celular, é? Tá aqui dentro do ônibus ainda, o ladrão. O rapaz, um senhor, diz que achou um celular no chão. A moça disse que estava bem guardado no bolso dela, enrolado com um pano, era difícil acesso para o cara tirar. E mesmo assim, o senhor disse que achou no chão. Esse que está sendo aí preso por vocês. Ele teve um remorso, sei lá o que aconteceu com ele, e acabou se entregando aí, e acabou devolvendo o celular da moça. Aí o meu, com certeza ele deve ter um compasso aqui dentro. Então o suspeito, esse rapaz aí que vocês colocaram e prenderam, ele devolveu o celular para você? Ele devolveu o meu celular não caiu na minha bolsa. Na hora que nós entramos no ônibus, ele puxou a minha bolsa. Na hora que eu segurei pra cá, pra baixo, o fone caiu. Aí eu falei, amiga, roubaram meu celular. No mesmo tempo, roubaram o meu e roubaram o dele também. Não tava aqui, não tava na bolsa. Só que aí eu continuei ligando, ela ficou ligando, tava vibrando. Meu celular tava no vibracal. Ele vibra, aí ele pegou e devolveu na minha mão, diretamente na minha mão. Como é que ele sabia que era o meu? Olha, a polícia já trouxe o suspeito aqui para fora, ele está dizendo que não roubou, que não furtou. Ele diz que só achou e devolveu o celular para a moça. A polícia faz agora uma revista nas pessoas de 5 em 5, fazendo aí, e o rapaz que está com o celular ainda perdido, que foi furtado, segundo ele está próximo ali para fazer o reconhecimento. A gente não tem ciência se ele realmente já respondeu algum tipo de delito ou não. De qualquer forma, como ele encontrou a situação do celular da senhora, a senhora não quis apresentar contra ele, quis ir embora e seguir viagem. A gente vai levar ele para o DIP para verificar se ele tem algum mandado de prisão em aberto ou algo do tipo. E fora isso, terminando a situação, se ele não tiver nada de lá, ele vai ser liberado e os procedimentos vão continuar normais. Situação, né? Agora a população fez a coisa certa. É o que diz inclusive a lei, que qualquer cidadão pode dar voz de prisão em caso de uma ocorrência de crime. Pararam, fecharam o ônibus, mantiveram a pessoa ali e chamaram a polícia. A polícia, sim, é que tem autonomia de fazer a revista, de abordar as pessoas e de fazer essa verificação. O que o cidadão pode fazer é o que esses passageiros fizeram. Pararam tudo, detiveram quem achavam que era suspeito e, na sequência, chamaram a polícia. Eu continuo falando da segurança no transporte coletivo, ou melhor, da insegurança, viu? Isso porque ontem à noite, o ônibus da linha 560 foi alvo, de novo, de assaltantes. Eu vou conversar sobre esse assunto com a Juliana, ela que vai conversar com a gente ao vivo. Juliana, muito bom dia para você. O suspeito que cometeu esse crime estava utilizando uma faca, não é? Exatamente, viu, Emanuel? Bom dia para você que nos assiste nessa quinta-feira, nessa manhã. E infelizmente, mais uma vez, isso aconteceu com essa linha de ônibus, né? Pois é, então o suspeito ainda porque não foi julgado, ele estava a todo momento munido com uma faca. As informações todas foram repassadas pela cobradora, que estava bastante abalada. Segundo ela, ele embarcou no ônibus, ficou esperando na escada, esperou que o ônibus parasse para então anunciar o assalto. Durante todo o momento, ele estava apontando a arma para ela, né? E ela ficou bastante nervosa, repassou todo o dinheiro em caixa. O caso vai ser investigado pela polícia e ele foi registrado no 1º Distrito Policial, viu, Emanuel? Agora, Juliana, ontem também, já que a gente está falando do transporte coletivo, o ônibus da empresa Açaí pegou fogo, né, lá na zona oeste da cidade? Exatamente, Emanuel. Por sorte, não havia nenhum passageiro. O ônibus ele estava estacionado no terminal da linha da comunidade União da Vitória. No momento não tinha aí nenhum passageiro, né? Ninguém também ficou ferido, ainda bem. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h15 da manhã. A assessoria não ainda repassou as causas do incêndio e, por nota, a empresa informou que vai apurar aí as causas do sinistro. Viu, Emanuel? Volto com você. Muito obrigado pelas informações. Até daqui a pouco a gente volta a conversar, viu? Olha, lá no bairro Mauazinho, um jovem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. Isso em plena luz do dia.
A polícia chegou até o suspeito após receber uma denúncia anônima informando que 8 homens estariam armados vendendo drogas. Um dos homens chegou a atirar contra os policiais que estavam na viatura e foi morto pela polícia. Hoje você conhece a história deste sujeito aqui, foca bem no rosto dele, é o Diego Silva Pereira, que tem 24 anos de idade. Os moradores do bairro Mauazinho conhecem muito bem esse homem, isso porque ele é traficante, acostumado a circular naquela área da cidade e a impor medo nas pessoas que circulam por ali todos os dias. Agora, olha aqui na mesa. Tudo isso aqui foi apreendido, estava em posse aí do Diego. Dinheirinho trocado que configura o tráfico de drogas, balança de precisão, 2 celulares foram apreendidos. Ali do outro lado, os pinos de cocaína. Aqui do outro lado, uma outra porção. E ali no meio, a maconha. O que chama também a atenção nessa história é essa arma aqui, uma pistola Taurus. Tudo aí está interligado. Os policiais da Rocam, por volta mais ou menos das 5h30 da tarde, receberam uma denúncia dos moradores ali apavorados, afirmando que em um local conhecido como Beco do Tráfico, tinham 8 homens que estavam vendendo os entorpecentes em plena luz do dia e que um deles estava armado. Os policiais, com todas as informações, foram até o local, só que tem um detalhe, foram recebidos a tiros. Os policiais, para resguardar a própria vida, precisaram também disparar contra esse criminoso, que foi encaminhado até o pronto-socorro, porém não resistiu aos ferimentos. Mas já o comparsa dele, o Diego, está aqui, sendo apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia. Lá no local, os criminosos conseguiram fugir, um foi morto e o Diego foi deixado para trás. A partir do momento que eles efetuaram disparos contra a equipe, já assumiram o risco de também receber a resposta, né? E foi o que aconteceu. A partir do momento que eles fizeram disparos contra a equipe, os policiais, repelindo a justa agressão, efetuaram os disparos também, vindo alvejar um dos elementos. Vocês chegaram, inclusive, a levar essa vítima, né, o criminoso, ao hospital, não resistiu aos ferimentos? Positivo. O infrator foi conduzido até o platão para os procedimentos, né, médicos, mas veio a óbito lá na hora dos cuidados. Aquela área do Mauazinho é uma área vermelha, vocês todos os dias estão por ali em diligências e já identificaram esse local como sendo bastante perigoso, o que leva muito medo aos moradores. Nós temos uma ordem de operação para aquele local, né, e a intensificação do policiamento naquele local, por determinação do nosso comandante-geral aí, e está sendo feito, né, e a resposta é essa daí. Todas as vezes que nós formos até o Mauazinho e tiver alguma situação com relação de elementos tentando efetuar disparo ou efetuando disparos contra a equipe, o final será esse aí. Agora os policiais vão instaurar um inquérito para chegar até os outros suspeitos. A gente tem aqui mais um caso em que a população participa do sistema de segurança pública, fazendo o que é e o que deve ser o papel da população, fazendo a denúncia. Quem deve checar ou verificar a denúncia é a polícia. É a polícia. Nada de justiceiros por aí, ou pessoas achando que têm o direito de usar da violência para combater a violência. Não, o nosso papel como cidadão é justamente fazer a denúncia. E alguém que se atreve a receber a polícia a tiros está suscetível a ter o fim que infelizmente essa pessoa aí teve. Quem tem coragem de atirar contra a polícia tem coragem de atirar contra qualquer outra pessoa. E a população precisa se proteger disso. Se protege como? Justamente alertando a autoridade policial para que vá lá fazer a verificação, para que vá checar a denúncia. 8 pessoas vendendo drogas com armas, isso de fato precisa ser verificado, viu? A gente continua com o noticiário policial, viu? Porque a polícia prendeu 2 homens suspeitos de envolvimento em uma suposta tentativa de sequestro de uma adolescente lá no bairro Novo Aleixo. Isso foi registrado neste mês, inclusive nós mostramos aqui. Coloca as imagens, Caio, em tela cheia, por favor, para as pessoas de casa acompanharem. Quem nos acompanha pela rádio já ouviu a
a gente divulgar este caso. Neste momento, nós estamos exibindo, por exemplo, o que ocorreu lá no Novo Aleixo. Uma estudante caminha pela rua onde alguém sai do veículo, tenta puxar essa estudante, ela se joga e sai correndo. Pois é, segundo a polícia, esses homens também são autores de um assalto que vitimou uma mulher no bairro São José. Esta ação também foi registrada por uma câmera de vigilância. A dupla usava um carro alugado para praticar os crimes. 2 vídeos, 2 crimes. Em um deles, no bairro São José, na zona leste da capital, uma mulher caminha por uma rua. De repente, um carro preto se aproxima. Do veículo, desce um suspeito, apontando uma imitação de arma de fogo. Ele foge, levando uma quantia em dinheiro dessa vítima. Já em um outro vídeo, no bairro Novo Aleixo, na zona norte, uma jovem caminha por uma rua. O mesmo carro preto se aproxima. Só que dessa vez, um homem, um suspeito, não desce do veículo para assaltar. Ele tenta puxar essa adolescente para dentro do carro. De acordo com as investigações feitas pelos policiais civis aqui do 9º Distrito Integrado de Polícia, esses 2 vídeos têm ligação e os 2 suspeitos foram presos pelos policiais civis. Eles são Irlan Viana Guimarães, de 21 anos, e Cassiano da Silva Arraes, de 25 anos. Esses criminosos que aparecem nas suas imagens. Eles foram presos em cumprimentos a mandados de prisão por roubo majorado. Delegado, os 2 praticavam roubos pela cidade usando esse veículo. Que carro era esse? Esse carro trata-se de um Uno de cor preta. Era um carro que era locado de um empresário que possui vários outros veículos, na finalidade de tratar-se de um aplicativo, carro para aplicativo. E, na verdade, ele utilizava esse carro para outra finalidade, para cometer assaltos. E essas imagens que aparecem são assaltos praticados aqui no bairro São José, e um outro vídeo que aparece uma tentativa de um assalto, né, que foi inclusive veiculado na mídia aí, e inclusive em redes sociais, aplicativos, tratasse de um suposto sequestro, de uma tentativa de sequestro na Zona Norte. Essa outra imagem. Trata-se do mesmo veículo, foi delitos que ocorreram no dia 31 e no dia 1º, esses são os que nós temos acesso. Delegado, nas imagens do assalto do São José, o Irlan aparece aí portando essa imitação de arma de fogo. Já o Cassiano seria a pessoa responsável por conduzir o veículo durante a fuga. Mas aqui na delegacia ele acabou negando isso. Inclusive, o Irlan também acabou negando aí para proteger uma terceira pessoa ou para realmente proteger o Cassiano. Você pode observar aí, na verdade, quando foi questionado, ele não falou nada. Depois, quando questionado de novo, ele falou, não foi o Cassiano. Aqui em sede de depoimento não teve isso. Ele foi categórico em informar que ele estava em companhia do Cassiano. Agora, por um motivo de estratégia de defesa por parte do advogado, posteriormente ele quis negar. Ele foi ouvido e qualificado na forma de roubo majorado e, inclusive, ele é categórico em afirmar que estava em companhia do Cassiano. Apenas os 2 estavam no veículo. Inclusive, no momento da prisão do Cassiano, dentro do veículo do pai dele, no qual ele estava inclusive a caixa da réplica da arma que era utilizada. Irlan, o que aconteceu? Vocês confirmam essa situação do Novo Aleixo, em que a jovem disse que foi sequestrada por vocês? Não tenho ciência disso aí. Não tenho ciência. A outra imagem que sim, posso falar que foi eu, a outra não. Cassiano, qual que é a tua participação aí nesses crimes? Só que o veículo estava sob minha responsabilidade, né? Eu aluguei e às vezes ele saía com veículos e, como a gente descobriu aqui, era para prática de roubo. Tá aí, então, o desdobramento de mais essa ação dos policiais civis aqui do 9º Distrito Integrado de Polícia, que colocou atrás das grades 2 criminosos envolvidos em um assalto que teve como vítima uma mulher de 27 anos e envolvidos também em uma suposta tentativa de sequestro no bairro Novo Aleixo. As investigações do 27º Distrito Integrado de Polícia devem continuar para, de fato, confirmar essa informação. Por enquanto, essa dupla criminosa segue presa. E esse foi um caso que deixou a gente muito preocupado pela recorrência, né? Não foi só esta jovem lá no Novo Aleixo, teve uma outra jovem, não um outro caso relacionado a esses suspeitos não, mas houve um outro caso também de uma outra jovem, em que pelas imagens de segurança da câmera de segurança que nós assistimos, não ficou claro se aquilo foi uma tentativa de roubo ou uma tentativa de sequestro. Esses 2 são suspeitos deste roubo aqui, que ocorreu no São José Operário, e também lá do Novo Aleixo, dessa situação aí do Novo Aleixo, onde a jovem teria sido puxada para dentro do veículo.
o que teria sido uma tentativa de sequestro. A gente ouviu o depoimento do homem responsável pelo aluguel do veículo, que disse que apenas locou o veículo, que o veículo estava sob a responsabilidade dele, apesar de ter sido apresentado para a imprensa pela autoridade policial. Ele terá todo o direito, a ampla defesa, como qualquer cidadão brasileiro, e isso está assegurado na nossa Constituição, no nosso Código do Processo Civil, ele terá a oportunidade de se defender, e o que a gente precisa é que a polícia faça isso mesmo. Identifique quem são os suspeitos e assim leve esses suspeitos a responder pelos crimes que de fato tenham praticado. A gente segue aqui com o Manhã no Ar, desta vez vamos para o trânsito, vamos mostrar, olha aqui, imagens do Alex Gomes, agora são 6 horas e 43 minutos, nós estamos sobrevoando a Constantino Neri na carona do Alex Gomes e o trânsito é tranquilo, né? O trânsito é tranquilo nesta área da Constantino Neri. Minha diretora, a senhora consegue me identificar mais ou menos aqui onde eu estou? Eu conheço pouco Manaus de cima, pela parte de cima ainda. Em que trecho? Nós estamos aqui na Pedro Teixeira, descendo a Pedro Teixeira, aqui do lado a gente tem aqui o centro de Vasco Vasques, né? Vascos Vasques, e aí o Alex está indo para Constantino Neri, dobrando à esquerda, manobrando o drone para a esquerda, a gente vai já ver a Arena da Amazônia, está aí a fachada da Arena da Amazônia, e o trânsito na Avenida Constantino Neri, que nesse trecho parece tranquilo, fluindo em ambos os sentidos, no sentido bairro centro e centro-bairro, o trânsito é tranquilo. Aquela pequena retenção ali na saída da Pedro Teixeira por conta do tempo semafórico, mas neste momento, às 6h44 da manhã, o trânsito é tranquilo na Avenida Constantino Neri. Talvez no sentido oposto ao voo que o Alex está indo, lá mais na frente, na Constantino Neri, já na saída da João Valério, onde começa o São Jorge também, talvez ali haja uma retenção maior. Eu penso que está um pouco distante para o Alex fazer o sobrevoo até lá, mas a gente vê aí nas imagens do drone da TV A Crítica, essa imagem aérea da Arena da Amazônia, é sempre uma imagem bonita de se ver. E a gente vê aqui, olha, a outra perspectiva, Avenida Constantino Neri no sentido oposto, no sentido centro. E a gente percebe que o trânsito, pelo menos aqui na convergência com a Pedro Teixeira, é tranquilo. Mas olha, ali na frente, a gente já percebe uma movimentação maior de veículos, uma concentração maior de veículos, justamente pelo afunilamento que ocorre por conta da passagem de nível, da construção que está sendo feita ali na esquina da João Valério com a Constantino Neri. Essas são imagens ao vivo do trânsito de Manaus que a gente mostra aqui na TV A Crítica, voando no drone da TV A Crítica operado pelo Alex Gomes. Agora, chegou a hora da gente falar sobre emprego. Hoje os postos do Cine estão disponibilizando 314 oportunidades para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. E para falar sobre emprego, com quem que a gente conversa? Com ela, com a Tamires Claire, ela que já é especialista sobre esses assuntos, sobre os assuntos de emprego, né, Tamires Claire? Mas é sempre uma informação muito positiva, é sempre uma informação muito boa. Então, Tamires, bom dia para você, primeiramente, e fala pra gente que vagas, que oportunidades são essas, o que a pessoa precisa fazer para concorrer a uma delas. Oi, Emanuel, bom dia para você, bom dia aos telespectadores e aos ouvintes da FM O Dia também. Olha, realmente tem muitas opções de emprego e muitas delas já são novas. A gente sempre fala aqui, a gente anuncia quais são as vagas e aí acaba acompanhando, né? Por isso que você disse que já sou praticamente especialista, porque a gente acompanha realmente dia a dia. Então quem acompanha Manhã no Ar sabe que você vai poder ficar bem informado aqui sobre quais são as vagas disponíveis lá no Cine Amazonas e Cine Manaus. A gente começa mostrando as vagas lá do Cine Amazonas. Então dá uma olhada aí na tela quais são essas vagas disponíveis por lá. A gente tem vagas para contramestre, essa daí é nova, por exemplo, marinheiro fluvial de convés, tem também marinheiro fluvial de máquina, que precisa
só do ensino médio. Aí tem mestre piloto, são 2 vagas, supervisor comercial, gerente de vendas, supervisor de vendas, tem ainda vendedor interno, montador de móveis, estoquista, promotor de vendas, jardineiro, roçador. Aí a gente começa a ver aquelas vagas já bem antigas, tem 200 vagas para eletricistas. Eles diminuíram um pouco as vagas, estava em 300, agora está em 200. Enfermeiro também já diminuiu um pouco, ontem mesmo eles abriram, agora eles diminuíram o número de vagas para enfermeiro. E a gente tem as vagas disponíveis para o público PCD, para as pessoas com deficiência. Tem uma vaga para soldador oxigás. Aí lembrando que essas vagas para pessoas com deficiência são obrigatórias nas empresas. Então, elas normalmente precisam ofertar esse tipo de vagas e se você é pessoa com deficiência, você tem que provar que realmente você tem algum tipo de deficiência e você faz isso por meio de um laudo médico que você tem que atestar. Você vai levar, normalmente esse laudo médico ele vale por 1 ano. Então você tem que prestar atenção na validade dele quando você for levar lá no Cine Amazonas ou Cine Manaus também. Além desses documentos, você precisa dar uma olhada aí quais são esses documentos que você precisa levar para que você possa concorrer a uma dessas vagas. Então, você tem RG, CPF, comprovantes de residência, você vai precisar também da sua carteira de trabalho com o PIS, vai precisar ainda, no caso dos homens, do certificado de reservista e, claro, todos os diplomas, certificados escolares que você acumulou, os cursos que você fez, para que você possa provar aquilo que você colocou no seu currículo. O Cine Amazonas mudou de horário essa semana, então, atenção, funciona apenas das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. 3 horas, antes era às 5, agora diminuiu um pouco. Então, você tem que chegar um pouquinho mais cedo, às 7 horas, para que você possa pegar uma senha e aí ser atendido. O Cine Manaus funciona das 8 às 2, 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Tem 2 sedes, uma no São Geraldo e também outra lá no Jorge Teixeira. E aí, para você concorrer a uma das vagas que são disponíveis lá, você precisa levar só os seus documentos também. E lembrando que para você saber quais são essas vagas, você pode acessar a internet. O site é esse que aparece aí no seu vídeo, centep.manaus.am.gov.br. E lá sempre tem também alguns cursos gratuitos que você pode fazer ao longo do ano. E aí eles vão distribuindo em turmas e são normalmente cursos que têm uma demanda grande depois no mercado de trabalho. Então dá uma olhada porque o mercado de trabalho está precisando, está querendo realmente pessoas capacitadas. Então, quanto mais você procurar essa capacitação, mais chance você vai ter, né, Manuel? Exatamente, Tamires. Eu lembro, inclusive, essa coisa da documentação é importante. Aquela vez que se ofereceu muitas vagas para o primeiro emprego de um rapaz que perdeu essa vaga porque esqueceu do certificado de reservista. Por isso, é importante ter esses documentos sempre à mão, inclusive a certificação dos cursos que fez, certificados, os comprovantes, porque isso pode ser um diferencial na hora da avaliação dos currículos. Tamires, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a gente conversa novamente. Olha, a gente mostra agora mais um caso que chama a atenção para a violência dentro das escolas, aqui na capital do estado. 2 alunos de uma unidade de ensino do centro de Manaus foram flagrados em um vídeo. Essas imagens, que quem acompanha a gente pela televisão está vendo agora, com armas dentro da sala de aula. A pessoa que gravou este vídeo é uma estudante da mesma escola. Obviamente, ela estava na mesma sala fazendo esse registro. Esta menina tentou denunciar a conduta para a direção, mas ela foi orientada a apagar o vídeo. O desabafo é de uma mãe desesperada, com medo que algo aconteça com sua filha. Eu me sinto impotente, né? Porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa com minha filha, né? Eu não vou botar uma filha no mundo, criar com tanto carinho, dizer o que é certo e errado, pra vir uma pessoa dessa e ameaçar. Porque eu acho que essa mãe, eu acho que ela ainda tá mais errada do que o filho dela. O vídeo gravado por uma aluna de 16 anos mostra 2 rapazes dentro da sala de aula segurando uma arma em punho. Um deles ainda chega a sorrir e aponta a arma para uma das colegas de classe. Depois do vídeo, a adolescente relata que pediu ajuda do pedagogo da escola, mas a resposta não foi a esperada.
O pai do garoto também estava bastante agressivo. E o professor e o pedagogo viram e não fizeram nada. Eu mostrei para a direção da escola e a única coisa que eles fizeram falar para mim foi para mim apagar o vídeo, para mim não mostrar para ninguém, nem dizer sobre o vídeo para ninguém. Então, como não ia dar em nada, eu decidi postar na rede social para ver se aconteceu alguma coisa, se ia resolver. O namorado dela me ligou, disse que eu tinha que ir lá no colégio, que o pai dos meninos estava querendo bater na minha filha e que ela falou que isso não ia ficar assim. Todo o tempo ia para cima da minha filha, todo o tempo agressiva. Eu dizia, moça, vamos conversar. E ela não queria saber de acordo. O marido dela ainda chegou a gritar, dizendo, vocês estão dentro de uma escola. Aí levaram a gente para a diretoria, chegamos lá, a gente conversando com os pessoal, aí chegou o pedagogo. Ele foi super agressivo. Depois do fato, a adolescente não está mais indo para a escola. Ela teme que algo aconteça com ela e com a família dela e cobra uma solução para que isso não fique impune. Na tarde de quarta-feira, a tia de um dos garotos que aparece no vídeo foi até a escola e entrou na sala de aula para ameaçar a garota. Falou que ela ia me pegar lá fora, que isso não ia ficar assim, o pai dele também falou, então eu fiquei com medo. Revoltada e com medo, a adolescente decidiu publicar os vídeos nas suas redes sociais. Com a grande repercussão, o garoto tentou se justificar, alegando ser uma brincadeira de mau gosto. O jovem também enviou mensagens para a adolescente, pedindo para que ela não levasse o caso para a frente. Hoje, a família só cobra uma resposta da escola e da Secretaria de Educação. Olha, a gente tem uma nota aqui da SEDUC, da Secretaria de Educação. Ela informou que foi notificada sobre as imagens envolvendo os alunos e que as armas são de brinquedo. Segundo a pasta, os alunos já foram identificados e a Coordenadoria Distrital de Educação já está tomando as medidas cabíveis. Quanto à aluna que registrou o caso, a SEDUC disse que já mobilizou a Coordenadoria Psicossocial para prestar o apoio necessário à estudante e aos pais. Sobre a dificuldade para o registro de boletim de ocorrência, a Polícia Civil respondeu que para registrar o BO é necessário informar o nome e endereço das partes envolvidas, pois sem esses dados a polícia não tem como iniciar uma investigação sobre o caso. E isso chama a atenção de todos nós, esta declaração da Polícia Civil, porque ela vai de encontro, inclusive, ao que orienta a própria Secretaria de Segurança, não é isso, minha diretora? A Secretaria de Segurança afirma que, em caso de ameaça, é necessário registrar o BO, registrar o boletim de ocorrência, porque isso ajuda a prevenir crimes. A própria Polícia Militar, sempre que nós fazemos alguma reportagem sobre insegurança ou falta de policiamento em algum local, a orientação do comando por meio da assessoria de comunicação é sempre a mesma. A população deve fazer o registro de ocorrência porque é por meio destes registros que o planejamento de segurança é feito. Isso está na lei. O artigo 147 está na lei. Agora, imagina uma situação desta. Como é que uma vítima, como é que esta estudante vai ter todos os dados? Pode ser que tenha, assim, o primeiro nome ou que saiba quem são os alunos, mas onde mora o endereço todinho? E outra, Caio, por favor, coloque em tela cheia novamente essas imagens. Eu sei, quem acompanha a TV A Crítica, eu tenho certeza que já viu a gente exibindo isso aqui em outros programas. Mas eu estou pedindo para exibir novamente pela gravidade. Nós estamos mostrando imagens de dentro de uma sala de aula. De dentro de uma sala de aula. Isto é, no mínimo, inadmissível. No mínimo, e não importa que seja uma arma falsa, uma arma de brinquedo, ou seja lá como queiram. Neste momento, no momento que esse vídeo foi gravado, ninguém sabia que se tratava de uma arma de brinquedo ou de uma arma falsa, porque estas imagens, este vídeo, não é brincadeira. E se um registro como este não é um caso de polícia, ou se um registro deste não merece uma investigação, eu não sei mais o que deveria merecer. Nós temos uma menina que foi ameaçada. Nós temos uma família que foi intimidada, inclusive, não apenas neste momento aí do vídeo, mas posteriormente
pela família deste rapaz. É o que afirma esta família, tá? É o que esta família afirma e declarou isso, inclusive, em entrevista na reportagem que nós acabamos de assistir. Se isto não é objeto, assunto, tema, assunto para a polícia investigar, eu não sei mais o que é, pelo amor de Deus. E olha, a gente vai continuar falando sobre isso ainda. Vamos mostrar um caso agora, lá de Parintins. Um caso lá de Parintins. Um estudante de 17 anos, ele foi flagrado com armas dentro da sala de aula. O material foi encontrado com ele durante uma revista realizada pela Polícia Militar. A polícia foi chamada para fazer isso, viu? Recebeu uma denúncia, informando que havia um menor que levava esses objetos para a escola. Nós temos, inclusive... Vamos assistir primeiro a reportagem do Jean Soares, para a gente entender um pouco melhor esse caso. O caso aconteceu por volta de 9 horas da manhã, na escola estadual que fica localizada aqui na Avenida Nações Unidas, no centro de Parintins. A direção da escola acionou a polícia porque um estudante de 17 anos de idade estava supostamente ameaçando alunos e professores com uma arma. A guarnição veio ao local e, após revista na sala de aula, encontrou na mochila do suspeito uma arma falsa conhecida como simulacro, uma munição intacta e uma faca. Para intimidar os colegas e principalmente o gestor da escola, exatamente porque o gestor combatia, né, as más condutas que supostamente esse estudante tinha esse comportamento dentro de sala de aula. Então ele foi realmente com esse intuito de fazer um tumulto. O gestor acionou a Polícia Militar. A versão do diretor é exatamente essa, não só do diretor, mas também da pessoa que fez a denúncia. A pessoa que fez a denúncia soube, né, no dia anterior, e quando foi de manhã já comunicou o gestor, ele já acionou a Polícia Militar, né, que está de parabéns, que foi até lá à escola, fez a revista na sala desse menor e acabou apreendendo esses objetos. O adolescente foi conduzido para a 3ª Delegacia Interativa de Polícia para os procedimentos cabíveis. Nossa equipe de reportagem conversou com os pais do aluno. Eles falaram que o filho andava cerca de 1 ano com uma faca para se proteger, porque já tinha sido assaltado várias vezes. E alegaram que alguém colocou a arma na mochila dele para tentar prejudicá-lo. Na verdade, a mãe tem o intuito de proteger o filho, mas ele já foi apresentado outras vezes aqui na delegacia pelo mesmo motivo. Então, dessa vez ele vai ser realizado o boletim de ocorrência circunstancial contra ele e ele será apresentado à promotoria. Você viu a diferença? A diferença do tratamento da situação? Aqui em Manaus, a adolescente foi orientada a apagar o vídeo. Lá em Parintins, o diretor chamou a polícia. Porque se tem arma, se tem faca, se tem qualquer coisa dentro da escola, quem tem que resolver é a polícia. É a polícia que faz revista, é a polícia que deve verificar. E foi o que aconteceu aí em Parintins. Foi o que aconteceu em Parintins. A polícia foi chamada. É preciso que se faça o registro na polícia. Infelizmente, em muitas escolas, o que ocorre é esse comportamento, que me parece até ser um comportamento cultural. Acontece algum problema dentro da escola, a primeira coisa a se fazer não abafa o caso. Talvez porque os gestores não queiram perder lá a função gratificada, o cargo de confiança, não querem apresentar algum problema para não perder o cargo. Pode ser que seja isso, eu não sei. Mas o fato é que em muitas escolas os casos realmente são abafados. Mas quando se fala de segurança, a vida, nós já temos acompanhado tragédias em escolas públicas, não só no exterior, não, aqui mesmo no Brasil. Então isso precisa ser levado muito a sério. E tem outra coisa. Nós, quando divulgamos as reportagens aqui sobre segurança, sobre os temas envolvendo a segurança pública, a gente sempre trata muitas vezes no imediatismo, com comentários rasos. E eu estou falando sobre os meus próprios comentários mesmo, porque são comentários que tratam do agora. Porque se tem vidas morrendo, essas atitudes precisam ser tomadas em termos de segurança pública, precisam ser tomadas agora. Mas o que evita a violência, o que faz diminuir a violência é a educação. A educação eu não sei se alguém tem uma opinião diferente da minha, mas eu, por exemplo, não tenho. Eu já estive desse outro lado, já morei em invasões, já tive amigos que eram criminosos, por muito pouco não entrei para essa vida, já cheguei inclusive a andar com armas assim pelas ruas em festa, por muito pouco não descambei para este mundo. E por quê? Por causa da educação, meus amigos.
a educação, mas quando a gente vê dentro das nossas escolas esse tipo de imagem, esse tipo de registro, a gente perde, inclusive, uma esperança numa perspectiva de futuro. Nós não podemos, enquanto sociedade, admitir esse tipo de coisa, porque a educação é a nossa salvação, é o meio pelo qual a gente consegue mudar as coisas a médio e longo prazo, mudar a situação de violência. Daqui a pouquinho eu vou falar com a Tamires Claire sobre outros casos de violência nas ruas. E se a gente for verificar lá o nível de escolaridade, o nível de instrução e de formação das pessoas envolvidas em toda essa atividade criminosa, nos roubos a ônibus, nas execuções, nesse faroeste nas ruas da cidade, nós vamos perceber que são pessoas que não estiveram ou não tiveram oportunidade, a maioria delas, a ter uma educação e educação de qualidade, como se mostram nas propagandas. É o momento, sim, para a gente refletir, para a gente pensar de uma maneira mais profunda, porque é uma situação que envolve a todos nós, é o futuro, é de amanhã, vão ser esses jovens que vão estar assumindo aí o controle das coisas. O futuro pertence aos jovens, isso precisa ser construído agora e não podemos admitir. E fica aqui um alerta para gestores, educadores, pedagogos, professores. Caso de polícia, a polícia precisa ser chamada. Arma dentro da escola, a polícia precisa ser chamada. Aluno não pode ser levado, apaga o registro, abafa o caso, não pode. Tem que expor, tem que registrar. Porque é de segurança que nós estamos falando. E olha só, por que isso, se não tem educação, acontece o que a gente vai mostrar agora. Na madrugada foi uma noite violenta, viu? Essa madrugada aqui na capital. Pelo menos 2 homens foram mortos a tiros na zona sul e centro-sul da cidade. É o que eu vou conversar com a Tamires Claire sobre isso neste momento. Essa é a situação que nós estamos falando. E onde esses crimes estão acontecendo? Nas ruas, não é isso, Tamires? Fala pra gente as informações que você tem, por favor. Pois é, Manuel, aconteceram nas ruas. Os 2 casos que você comentou agora aconteceram em via pública. E o que também chama a atenção em relação a esses 2 casos é o número de disparos. Foram 14 contra uma das vítimas e 13 contra outra vítima. Vou começar falando do caso que aconteceu na zona sul da cidade, no bairro São Francisco. A vítima foi identificada como André Luiz Vasconcelos da Silva, de 37 anos. De acordo com informações ali das testemunhas, as pessoas que estavam próximas, ele estava na moto dele quando ele estacionou em um lanche, parou para comprar um lanche à noite. E, de acordo com as pessoas que estavam ali, essa moto chegou logo depois. Então, teve uma outra dupla que chegou logo em seguida e um deles já deixou a moto ali próxima, né? Ele desceu da moto e já chegou atirando contra a vítima. E aí não teve o que fazer, a vítima realmente morreu ali naquele momento mesmo. Isso aconteceu na rua Clarindo de Queiroz, lá no bairro São Francisco. A arma foi identificada pelos peritos ali como sendo um revólver de calibre 380. E o suspeito, né, a pessoa que atirou, ainda não foi identificada, mas a polícia está investigando esse caso. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Em relação ao outro caso que aconteceu ali na zona centro-sul da cidade, aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças. E esse homem, ele morreu após ser atingido por 13 tiros. Ele estava em uma calçada ali na rua Fortaleza, quando estava ele e mais um outro amigo, quando 2 homens em uma moto chegaram já atirando. Eles não estavam em uma moto, estavam em um carro de cor branca, um Onix de cor branca. E aí esse homem já chegou atirando. O amigo dessa vítima correu, fugiu. Nem a vítima, nem o suspeito ainda foram identificados. A vítima está no Instituto Médico Legal, aguardando o reconhecimento da família. E a polícia está em busca de quem seja esse atirador. Emanuel. Tamires, obrigado pelas informações. É sobre isso justamente que eu estava falando. Valores sobre cidadania, o valor à vida, o respeito à vida e à sociedade, a gente aprende esses valores na escola. Você, inclusive, tem um outro caso, não tem, Tamires, de uma tentativa de homicídio? Isso foi o quê? Na zona sul da cidade?
Pois é, Manuel, também ali, né, próxima nessa área, Zona Sul, Centro-Sul, isso aí também aconteceu na Zona Sul da cidade, dessa vez foi no bairro São Francisco, e o que aconteceu foi que a vítima é o Edgar Lopes da Encarnação, de 37 anos, desculpa, esse crime aconteceu no Morro da Liberdade, confundi os bairros, mas enfim, o que aconteceu foi que, de acordo com a polícia, ele foi atingido, né, por alguns disparos, mas ele correu e tentou se esconder embaixo de algumas palafitas, né, que estavam ali próximas da rua onde ele estava. Ele estava ali num local conhecido na área como Beco da Vovó. Os policiais da 2ª SICOM chegaram no momento em que essa vítima estava agonizando. Eles deram os primeiros socorros, levaram ele para o hospital 28 de agosto e lá ele já passou por todos os procedimentos, acabou não morrendo realmente, mas aí a polícia aguarda para que ele possa dar mais informações sobre o que poderia ter acontecido. Agora, todos esses casos, a polícia investiga como sendo uma briga do tráfico de drogas, Emanuel, principalmente ali por aquela área. A gente já vem noticiando há algum tempo que ali na zona sul da cidade tem uma espécie de guerra acontecendo entre facções e essa é a primeira linha de investigação da polícia. Mas, claro, é a primeira linha, tudo pode mudar, tudo pode acontecer ao longo dessa investigação, os inquéritos vão ser instaurados, enfim, vai ser uma investigação longa que a polícia tem aí pela frente e está tudo isso, todos esses casos que eu acabei de falar para vocês, estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Emanuel. Ok, Tamires, obrigado pelas informações. Até daqui a pouco. Olha, neste momento são 7h07. A gente encerra aqui a nossa transmissão pela rádio, pela FM O Dia. Muito obrigado pela audiência de todos aí na 93.1. E a gente se encontra amanhã a partir das 6 da manhã, de 6 às 7 da manhã. Aqui pela TV A Crítica a gente continua falando sobre crimes, né? Vamos falar agora sobre os depoimentos de ex-secretários, no caso, na Operação Maus Caminhos. Mas antes a gente tem uma informação de uma operação do Ministério Público Federal na cidade de Iranduba, uma operação que investiga casos de corrupção na Câmara Municipal daquele município. Esta operação está em andamento e ainda na edição de hoje você acompanha informações sobre este caso. O Ministério Público Federal, portanto, deve ter o apoio também da Polícia Federal, a gente confirma essas informações daqui a pouco, está investigando algo relacionado à corrupção na Câmara de Vereadores lá do município. É a informação que você confere ainda nesta edição do programa Manhã no Ar. Eu sigo falando sobre os depoimentos da Operação Maus Caminhos, viu? Ex-secretário de Saúde, o Pedro Elias, da Casa Civil, também Raul Zaidan, foram ouvidos, viu? Esse foi o 2º dia de depoimentos dos réus da Operação Custo Político e Estado de Emergência, que são fases da Operação Maus Caminhos, desdobramento da Operação Maus Caminhos, que investiga um esquema criminoso de desvio de verba da saúde. Verbas da saúde do estado do Amazonas, que, de acordo com o Ministério Público Federal, somaram até então mais de 100 milhões de reais em verbas, em dinheiro desviado da saúde. Vamos assistir a reportagem. Segundo dia de depoimentos, o primeiro a ser ouvido foi o ex-secretário de Saúde, Pedro Elias. Ele disse que mantinha a relação de afinidade e respeito com um colega de profissão, Mohamed Mustafa, apontado como líder do esquema criminoso que desviou mais de 100 milhões da saúde do Amazonas. Mas o ex-secretário negou a participação dele na organização criminosa. E negou também ter recebido quase R$ 1.600.000 em propina. Mas Pedro Elias afirmou que chegou a receber favores e empréstimos do empresário, como, por exemplo, um apartamento em Brasília para que um dos filhos dele morasse. E segundo o Ministério Público Federal, o ex-secretário chegou a se hospedar em um hotel de luxo no Rio de Janeiro, que custou R$ 42.000 pagos por Mohamed Mustafa. Pedro Elias disse que não se recorda o valor exato da viagem, mas que devolveu o dinheiro ao empresário. Ele nega ter ido em outras 2 viagens custeadas pelo dono do Instituto Novos Caminhos. Durante o depoimento, o ex-chefe da saúde disse que participou de encontros com o Mohamed e os ex-secretários Raul Zaidan e Afonso Lobo, mas que não se tratava de assuntos profissionais.
O ex-chefe da Casa Civil, Raul Zaidan, também foi ouvido. Ele afirmou ser inocente e, quando foi questionado como conheceu Mohamed Mustafa, disse que tinha uma relação muito boa e conheceu o empresário antes das eleições de 2014, durante um procedimento de saúde. Raul Zaidan disse que nunca recebeu dinheiro em espécie como pessoa física ou jurídica de Mohamed. A juíza questionou Raul Zaidan com relação aos encontros dos dois no gabinete. O ex-chefe da Casa Civil disse que os assuntos tratados eram sobre a sua própria saúde e também sobre os atrasos dos pagamentos do governo. Isso porque, na época, o mandato de José Mello estava em processo de cassação e ele não estava atendendo ninguém. Segundo a Justiça, Zaidan teria recebido um carro de luxo blindado com seguro pago de Mohamed Mustafa, mas ele negou e respondeu que o veículo foi pago do próprio bolso. Os depoimentos dessa fase da Operação Maus Caminhos começaram na terça-feira, onde foram ouvidos Evandro Melo, ex-secretário de Administração, e a ex-primeira-dama Edilene Oliveira. Eles são investigados por crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Ontem estava previsto também o depoimento do ex-governador José Mello, mas a Justiça reagendou para hoje, às 9 da manhã. A alegação foi por falta de tempo devido aos depoimentos de Pedro Elias e Raul Zaidan, viu? Olha, a gente está mostrando este caso, é um caso emblemático de corrupção na saúde aqui do nosso estado. Neste momento, ocorre uma outra operação na cidade de Iranduba, uma operação do Ministério Público Federal, que investiga casos de corrupção na Câmara de Vereadores. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esta operação que ocorre lá na Câmara Municipal de Iranduba, no âmbito federal. Então deve envolver sim verbas federais, alguma coisa nesse sentido, e a gente vai trazer informações daqui a pouquinho. A quantidade de cédulas falsas em circulação aqui no Amazonas vem apresentando um crescimento. Segundo a Polícia Civil, só no ano passado, 76 boletins de ocorrência foram registrados em função desse tipo de crime. Por isso, quando o assunto é dinheiro, a atenção precisa ser redobrada. Você é do tipo de comerciante que não confere o dinheiro quando recebe das mãos do cliente? Deveria, viu? A quantidade de cédulas falsas que circulam no Brasil é muito grande e a probabilidade de receber e repassar é ainda maior durante os períodos festivos. É o que diz o delegado da especializada em direito do consumidor. Nos grandes eventos, o cuidado tem que ser redobrado porque essas notas passam com mais facilidade, já que os golpistas aproveitam esses momentos de grandes festas, grandes eventos, grandes aglomerações. Mas ao longo dos anos, essa prática vem crescendo cada vez mais. Somente em 2018 foram apreendidas 438 mil notas falsas em todo o país e encaminhadas ao Banco Central. Já no Amazonas, foram registrados 76 boletins de ocorrência nos distritos integrados de polícia, também no mesmo período. Na capital, só identificamos um aumento do número de BO referente à nota falsa em época de grandes eventos e aglomerações. No interior, ela é mais recorrente, porque a verificação é menor, existem menos bancos para a pessoa fazer a devolução e é curioso como o cidadão de bem, por vezes, não quer ficar no prejuízo e acaba incorrendo em crime. Mas você sabe identificar quando a nota é falsa? A senhora sabe identificar uma nota falsa? Não. Nem se pegasse em uma? Se tivesse as duas para me comparar, talvez. O senhor sabe identificar uma nota falsa? Mais ou menos. O que chamaria a sua atenção, por exemplo? A textura dela. A senhora sabe identificar uma nota falsa? Não. Mas se colocarem uma verdadeira e outra falsa, será que a senhora conseguiria? Eu creio que sim. O que ia chamar a sua atenção? O tamanho, eu acho, dela, a cor, alguma coisa diferente, né? Mas para falar a verdade, assim, dizer que eu sei identificar de olho assim, não. Você sabe identificar uma nota falsa? Uma vez nós recebemos uma nota falsa. Foi fácil de identificar pela qualidade do papel, pela a cor do dinheiro que estava muito amarelo. No caso, foi uma nota de R$20, estava muito amarelo, o papel um papel bem grosso, então foi fácil de identificar. Mas tem realmente notas que acabam passando despercebido pela originalidade dela. Vocês usam algum aparelho, algo que possa detectar se ela é falsa ou não? Geralmente usamos a caneta, né? A caneta que acaba modificando a cor caso a nota seja falsa.
Então é o único método que hoje nós usamos por enquanto. Como é possível a gente identificar que essa nota é falsa? Então hoje o ideal é você ter o cuidado de ver a forma do papel. Você vê que o tamanho é diferente de uma nota para outra atualmente, e essas notas novas, essa caneta consegue verificar. Então todo mundo tem um contato com algum comerciante que pode verificar a autenticidade. A Áustria é caixa há mais de 15 anos. Ela conta que, devido à experiência, quase não usa caneta que detecta se o dinheiro é falso ou não, mas que sempre toma alguns cuidados. A gente não quase usa caneta, mas devido à experiência que eu tenho, eu sinto a textura, né, da nota original, que ela tem uma textura diferente, não é um papel normal, né, e no centro dela tem uma lista, que só a nota original tem. A cor da outra nota falsa, ela é uma cor assim apagada, né? Ela é uma cor assim que fica tipo uma xerox. É dessa forma que fica. Então, dessa forma que a gente começa a ver, testar, aí você pega a original e pega ela, né, paralela, para você ver e identifica que é a nota falsa. Segundo a Casa da Moeda, as notas verdadeiras possuem mais de 20 itens de segurança, como, por exemplo, as notas possuem uma marca d'água na parte mais clara, sempre mostrando a figura de um animal, e mais abaixo o valor dela. Você também verá nas notas de 10, 20, 50 e 100 reais um fio escuro bem próximo ao meio da cédula. E por último, o papel utilizado nas notas é especial. Ele é mais firme e áspero do que os outros e algumas áreas são em alto relevo. Recentemente, nós mostramos um caso que aconteceu no município de Borba, onde 2 pessoas foram presas em flagrante por falsificação de cédulas. Eles tentaram aplicar esse golpe em um estabelecimento comercial da cidade, mas o proprietário do local percebeu a ação dos criminosos e conseguiu pedir apoio da polícia. Um dos suspeitos disse ainda à equipe policial que usou a impressora de uma pessoa da família e passou esmalte em cima para dar um brilho. Na época, a dupla foi conduzida para a delegacia da própria cidade. O delegado explica ainda que quem usa para se beneficiar comprando um produto ou serviço pode ser penalizado. Você, consumidor final de posse de uma nota falsa, leve para um banco oficial do Estado, porque o repasse dessa nota é um crime federal de comércio usando a nota falsa. Então a ocorrência é muito grave, ocorrência que é lavrada em flagrante pela Polícia Federal, não vale a pena correr esse risco. Então você tem que agir como cidadão de bem, devolvendo essa nota para um banco oficial. Que dá prejuízo para todo mundo, para o sistema financeiro, do sistema financeiro ao dono da quitanda, da taberna ali da esquina. Então, toda vez que alguém desconfiar, denuncia para a polícia, porque vai acontecer o que o agente acabou de dizer aí. Vai ser feito um registro na Polícia Federal e a gente sabe que no âmbito federal as coisas realmente andam, viu? Ainda na edição de hoje a gente vai trazer o caso da Kimberly, que vai à júri popular hoje. Ela é suspeita de ter matado o próprio pai, um caso que ela é acusada, na verdade, de ter matado o próprio pai, um caso que ocorreu em 2015, foi amplamente noticiado. Ela teria simulado um roubo onde esse crime ocorreu. Ela diz que cometeu o crime em legítima defesa e que a morte, o assassinato do pai ocorreu depois que ele teria abusado desta moça. Ela será, então, levada a júri popular e a gente traz uma reportagem sobre este caso ainda na edição de hoje do Manhã no Ar. Mas agora vamos de drone? Vamos ver por onde o Alex está sobrevoando a cidade. Onde que é isso aqui mesmo, minha diretora? Por favor, nós estamos na Efigênio Salles. Efigênio Salles indo em direção ao TCE. Olha, o trânsito na Efigênio Salles está fluindo. Há aqui uma retenção, talvez, por conta deste retorno ali, mas o trânsito está fluindo na Efigênio Salles. É um pouco carregado. Efigênio Salles, nós estamos indo... O TCE está aqui à esquerda do vídeo, de quem vai em direção ao Coroado, né, a zona leste da cidade. É para aí que o drone está sobrevoando. E olha, o trânsito
o trânsito está fluindo em ambos os sentidos. Geralmente ele é um pouco mais carregado no sentido de quem vem da zona leste da cidade, de quem saiu de lá da Cosme Ferreira, ou veio da Rodrigo Otávio, ou mesmo da Avenida das Torres. E aí esta mão aqui da esquerda do vídeo, que vai em direção ao centro, costuma estar mais carregada, mas neste momento o trânsito parece fluir na Avenida Efigênio Salles, de acordo com as imagens do drone da TV A Crítica. E aí o Alex mostra essa imagem panorâmica desta área da região centro-sul da cidade. Imagem bonita, uma área de condomínios, uma área muito verde, extensa por esta área. 33 graus é a máxima prevista da temperatura para hoje na capital do estado do Amazonas. Nós temos interação também, não temos, minha diretora? As pessoas que já estão participando com a gente. Olha aqui, bom dia, rapaz, pelo menos esse lembrou do meu nome, viu? Bom dia, galera de Parintins, tá de sacanagem comigo. Emanuel, é muito triste o que está acontecendo com os adolescentes e armas e briga. Educação está realmente um caos. Meus filhos, quando estudavam, eu orientava muito em casa para respeitar professores e colegas. É a Val, né, do Alvorada. Aqui embaixo nós temos o Juan Simonsen, eu acho que é isso, acompanhando daqui da Redenção. Cadê a Adriane? Rapaz, eu nem falei sobre a Adriane, olha, ele tem razão. A Adriane está cuidando da maternidade dela. Hoje ela não vê o programa, mas amanhã ela está aqui de novo com a gente, viu? Ela tem que cuidar da Dinizinha, está no momento sensível da gravidez, então ela vai tirar folga sempre que for preciso, viu? Hoje fiquei surpreso ao ver só você no Telejornal Matutino. Obrigado, Juan, por fazer essa lembrança. Aí temos aqui, bom dia, já ligado, Manhã no Ar, o melhor jornal pela parte da manhã com os apresentadores tops. Quem é? É o Maicon, do Nova Cidade. Tem mais aí? Parou, é só isso de interação? Bom, vamos fazer um intervalo então? Vamos fazer um intervalo no Manhã no Ar e daqui a pouco eu vou trazer informações da operação deflagrada pelo Ministério Público Federal que acontece em Iranduba. O alvo é a Câmara de Vereadores, a suspeita é de corrupção. A gente tem 2 mandados contra 2 vereadores. Como é mesmo o nome dessa operação, minha diretora? Operação tem alguma coisa relacionada com cobiça, viu? 2 mandados de prisão contra vereadores, deve ter alguma coisa aí, devem ter mexido no que era para ter mexido, botado a mão onde não deveriam, viu? E ainda, um professor é denunciado por aluna de 16 anos. Ele teria pedido favores sexuais em troca de nota. Mais um caso envolvendo educação. É informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo.